A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 319 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e a nossa porção diária de hoje vai se encontrar os capítulos de número 14, 15 e 16. Eu espero que você encontre um tempo, que você se dedique a essa leitura. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 16 e os versos de número 29, 30 e 31, nos quais a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Então, o carcereiro, tendo pedido a luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Amém? Bom, nós vimos ontem como o Senhor estava dando grande testemunho através da vida de Paulo e Barnabé. E principalmente na cidade de Antioquia, eles pregaram com muita ousadia e muitas pessoas ali passaram a crer no Senhor, principalmente os gentios. Isso é muito importante, essa parte daqui em diante do livro de Atos dos Apóstolos, porque nós vamos ver uma grande quantidade de pessoas não judias crendo em Deus e os judeus passando em sua grande maioria a rejeitarem o evangelho, Então, nós vamos ver que Paulo e Barnabé chegam na cidade de Icônio, e ali o Senhor usa eles de tal forma para pregar naquele local que muitas pessoas vão passar a crer no nome santo de Jesus. Porém, novamente os judeus incitam as pessoas contra Paulo e Barnabé. Então dali eles partem para Listra, E ali Deus coloca no meio do caminho deles um homem que era aleijado, paralítico, desde quando nasceu. Ele nunca tinha andado. E Paulo, olhando para aquele homem, e esse texto aqui é muito importante, eu queria que você desse a sua atenção. Olha o que diz o verso 9. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que nele tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levante-se direito sobre os pés. E o homem saltou e começou a andar. Observe que coisa interessante. Paulo pregava a palavra, o homem ouviu a palavra. Quando o homem ouviu a palavra, nasceu dentro dele fé. Paulo pregando, vendo que a fé entrou nele, ao olhar para ele, Paulo viu que ele tinha fé suficiente para ser curado agora. Isso é muito importante. Muitas pessoas ouvem a palavra, mas não deixam ela entrar para dentro do seu coração ao ponto dessa palavra gerar fé neles. Outros nem sequer ouvem a palavra. Agora, observa que este homem, ele ouve a palavra desce para dentro dele, essa palavra produz fé nele e fé suficiente para receber um milagre. O pregador, que é Paulo, lança a palavra, vê que a palavra entrou e produziu fé. E então, depois que Paulo vê que ele tem fé, é que Paulo ora por ele e diz para ele ser curado. Muitas das vezes, nós estamos orando por pessoas que não estão crendo na palavra e na providência de Deus. E muitas das vezes nós somos pessoas que estão ouvindo, mas que não estão crendo naquilo que ouvem. Então nós precisamos ouvir e crer. E aqueles que pregam precisam pregar e estarem atentos para aqueles que ouvem, para ver se eles estão ouvindo e crendo na palavra. Bom, ali Paulo e Barnabé são idolatrados, um chamado de Júpiter e outro de Mercúrio. E as pessoas começam a querer até sacrificar a eles, Então Paulo, ele salta no meio do povo e diz para o povo: não, somos homens como vocês,
sujeitos às mesmas falhas e aos mesmos sentimentos. E então Paulo lhes anunciou o evangelho, né? E pediu para que eles se convertessem e crescem no Deus vivo, que foi quem curou aquele homem. Bom, os judeus chegam àquele local, né? E incitam novamente a multidão, para que a multidão não creia em Paulo e em Barnabé. Então nós vamos ver que eles foram para Derbe, né? E depois de Derbe eles voltam aí para Antioquia da Síria. E é muito interessante essa parte do evangelho anunciado por Paulo, porque Paulo, ele mesmo vendo dificuldades em pregar o evangelho, vendo que as pessoas nem todos recebiam de bom grado, olha qual era a mensagem de Paulo, capítulo 14, verso 22. E fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Observa que Paulo não disse, olha, a vida do cristão é uma vida fácil, é uma vida amável, sem problemas ou tribulações. Não, ele disse o contrário. Se você quer entrar no reino dos céus, convém passar por muitas tribulações para que isso aconteça. Esse tipo de mensagem é rara hoje, porque os pastores estão mais preocupados em encher suas igrejas do que falar a verdade para as pessoas, de que elas como cristãos serão perseguidas, irão passar grandes dificuldades e que a sua fé será provada também. É importante que nós façamos isso, né? Bom, quando chegarem em Antioquia, eles começam então a mostrar para aquele povo como Deus usou eles no meio dos gentios e como os gentios receberam a palavra. Mas aí você já sabe, os judeus de Antioquia não aceitavam que os gentios não fossem circuncidados. Então eles começaram a ensinar e a pregar que eles também deveriam se circuncidar. O que aconteceu? Uma nova briga, um novo conflito. E então essas pessoas direcionam Paulo e Silas para Jerusalém. Quando chegam em Jerusalém, Pedro, ele é o primeiro que vai então em defesa da pregação de Paulo e dos gentios, dizendo o que tinha acontecido na casa de Cornélio, né? E como Deus não faz acepção de pessoas. Depois Tiago, que era outro líder da igreja, também se levanta em defesa de Paulo e de Silas. E ele traz uma recomendação para os gentios e para os judeus. E a recomendação é esta, capítulo 15, versos 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual, que se evitarem essas coisas, farão bem e passem bem. Observa que muita coisa que nos é ensinado hoje através de algumas igrejas não é o que Paulo e Silas ensinam aqui, né? Paulo e Barnabé, Tiago e Pedro, né, que eram os líderes da igreja. O que eles ensinaram? Eles ensinaram que coisas básicas como essas, como por exemplo não comer coisas dedicadas a ídolos, não comer carne com sangue, né, de animais, somente aqueles que foram sufocados, não praticar imoralidade sexual e evitar coisas que são semelhantes a essas. Mas alguns ensinamentos, como por exemplo que nós vemos hoje em dia, que se você não guardar determinado dia, se você comer a carne de animais específicos, vou dar exemplo de o porco. Tem igrejas que ensinam isso, se você não guardar certos dias e comer certos tipos de alimento como este, você não vai herdar o reino dos céus e Deus não te aceita. Mas o que a igreja primitiva estava ensinando não era isso, né? Então, ou seja, nós temos que evitar coisas que são sacrificadas aos ídolos. Temos que evitar animais que têm sangue sufocados. Temos que evitar imoralidade sexual. E temos que evitar pecados semelhantes a esses, né? Isso sim é que nos afasta de Deus. Então observa que a igreja concorda, né? E os gentios se alegram, porque agora
eles podem realmente ser aceitos como parte da Igreja de Cristo Jesus. Bom, ali de Jerusalém, nós vamos ver que Paulo e Barnabé, né, se demoraram em Antioquia ensinando, né, e pregando a palavra do Senhor para aqueles irmãos. E então eles querem voltar para as cidades e as igrejas que eles tinham plantado durante a sua viagem missionária, e Barnabé quis levar então João Marcos. Paulo não concorda, então nós vamos ver que eles tomam caminhos opostos. Há aqui uma pequena rixa, né, entre Paulo e Barnabé, porque Paulo entendia que João Marcos não estava preparado por ter abandonado eles lá atrás, né? Então Barnabé vai para Chipre e Paulo e Silas vai para Síria e Cilícia. Tem um ponto, um detalhe muito legal aqui, muito importante, que se você observar até aqui esse momento, o escritor, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, ele não se colocou aqui na primeira pessoa junto com os demais. Porém, quando nós abrimos o capítulo 16, depois de Paulo recrutar a Silas e a Timóteo, nós vamos ver várias partes, Lucas se colocando presente nessa viagem, porque ele começa a usar termos assim, como que está lá no capítulo 16, nos versos 11 e diante. Ele vai dizer assim, fomos diretamente para a Samotrácia, fomos a Filipos, né? Permanecemos alguns dias, saímos da cidade, assentando-nos, falamos, né? Nos escutava. Então observa que ele está se colocando agora junto com Paulo e com Silas a partir dessa viagem. Então entendemos que daqui em diante, uma boa porção do livro de Atos dos Apóstolos, o nosso irmão Lucas, né, que escreveu o Evangelho e o livro de Atos, agora está participando, né, da viagem missionária. Então Paulo recruta Timóteo, que era um jovem prodígio da região ali de Derbe e Listra, né? E Paulo circuncida ele porque o pai dele era grego, e os judeus daquelas regiões ali sabiam que o pai dele era grego. E observa que Paulo queria avançar para a Ásia, porém o Espírito Santo de Deus o impede, e Deus lhe dá uma visão em sonhos, dizendo que ele deveria ir para a Macedônia. Então Paulo vai passar para a Macedônia, né? E ali ele vai chegar de Troade, ele vai caminhar, né, até a cidade de Filipos, né? O que vai acontecer ali? Ali eles vão encontrar uma mulher chamada Lídia, que vai se converter, ela e a sua casa, ao Senhor. E eles vão encontrar local de oração, onde eles vão procurar orar todos os dias. Uma moça que tinha um espírito de adivinhação vê eles passando e começa a dizer quem eles são e o que eles estão fazendo, dizendo que eles são homens de Deus, santos, e que estão anunciando o caminho da salvação. Paulo, vendo, né, que aquela mulher não era usada por outra coisa a não ser por um espírito diabólico, repreende o espírito, aquela moça fica livre e nova revolta nasce na cidade. Dessa vez não pelos judeus, mas pelos gentios que usufruíam da idolatria e de outras obras mágicas naquele local. Eles são açoitados, jogados na prisão. Se você acha que eles desanimaram, não. Lá na prisão, açoitados, machucados, Paulo e Silas cantam e fazem orações. Ou seja, as dificuldades não devem nos impedir de adorarmos a Deus. As dificuldades não devem nos impedir de orarmos a Deus e buscarmos a face de Deus, ainda que nós estejamos nos piores lugares e nas piores situações. O que vai acontecer? Enquanto Paulo e Silas louvam e oram, as cadeias tremem e é um grande terremoto, né? De forma que toda a cadeia se quebra e os presos se veem livres. O carcereiro, desesperado, achando que todos os presos tinham fugido, ele vai tentar se suicidar. Paulo não permite que ele faça isso, e então o carcereiro, pedindo luz, entra e vê que todos estão ali, e trêmulo, né, apavorado, desesperado, ele pergunta para Paulo e para Silas: Senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Você já se fez essa pergunta? O que nós devemos fazer para ser salvos?
Você observa que algum tempo atrás, aqui no livro de Atos, os judeus queriam que os gentios se circuncidassem, não comessem carne de porco, guardassem o sábado, mas os apóstolos vão dizer que isso não era necessário. Isso prova para nós que o homem não se salva pelas obras de suas mãos. O homem se salva pela obra de outra pessoa. Então ele pergunta: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? O que nós precisamos fazer para ser salvos? Será que nós precisamos virar judeus? Será que nós precisamos andar a segunda tradição de igreja A ou igreja B? Será que nós precisamos guardar dias, nos preservar de comer alguns animais? A resposta é não. A resposta para aquele que deseja ser salvo, sobre o que ele precisa fazer para alcançar a salvação, está no verso 31, que diz assim: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, e também será salvo a sua casa. O que nós precisamos fazer para sermos salvos? A resposta é bem simples, é crer em Jesus. Se o homem crer no Senhor Jesus de todo o seu coração e confessar com a sua boca que Cristo é o Senhor, ele será salvo. Essa fé não pode ser comparada com a fé salva. Muitas pessoas pensam que crer no Senhor é falar que acredita. Não. Crer no Senhor implica em uma mudança de vida, em arrepender-se dos seus pecados, se converter, mudar o rumo da sua história e passar a seguir a Jesus. Então, crer no Senhor não é apenas falar que você acredita em Jesus. Não. É você procurar uma mudança radical. Quando aquele homem creu no Senhor, a prova foi tão vívida de que ele cria em Jesus, que naquela mesma noite foi batizado ele e a sua casa. E a partir daquele momento, aquele homem passou a ser um servo de Jesus. Quando nós cremos em Jesus de verdade, nós buscamos o batismo, nós buscamos conversão, nós buscamos uma vida nova, transformada pelo Espírito Santo. O que você precisa fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo você e também a sua casa. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar por você neste momento. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te glorificamos e te bendizemos pela tua bondade e pela tua graça. Te pedimos que o Senhor venha nos conceder a graça de que a nossa fé em ti aumente cada vez mais. Que nós possamos ter ousadia como Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo, Lucas, homens que levaram a tua palavra aonde as pessoas ainda não tinham ouvido. Que nós venhamos ser porta-vozes, portas-bandeiras, que nós venhamos ser homens separados para levar a tua palavra aos corações que ainda não creem. Usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome e salva as nossas vidas e a vida daqueles que hão de crer em ti. É assim que nós te pedimos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quinta-feira.